Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Muito bom estarmos juntos nessa noite para adorar aquele que é digno, para adorar aquele que é merecedor de todo o nosso louvor. Eu te convido agora a ficar de pé, convide aí seu irmão, fale, vamos adorar o nosso Rei, vamos adorar o nosso Pai, vamos adorar aquele que é digno. Senhor, estamos na sua presença, Pai, muito obrigado por essa noite. Senhor, leve cativos os nossos pensamentos, o nosso coração a Ti, Senhor. Que nós possamos estar, Senhor, em espírito e em verdade, concentrados em elevar, Senhor, adoração ao Teu santuário, para que o Senhor seja exaltado e glorificado em nossas vidas, Pai. Nós queremos consagrar esse momento a Ti, Senhor. Momento de adoração, de música, momento da ministração, momento de comunhão. Nós queremos ver a Sua glória, Senhor. Nós queremos ver a terra cheia da Sua glória. Queremos ver as casas, Pai, repletas, Pai, da Sua luz, onde haja cura e transformação, através dessa igreja, através de uma comunidade que Te adora, Senhor. Por isso, Senhor, enche este lugar, Senhor. Enche as nossas vidas. Nos dedicamos completamente a Ti, Senhor. Sublime trono, e a orla de Suas vestes encheu o templo, enquanto anjos voavam sobre Você. Com duas asas cobriam Seu rosto, outras duas cobriam Seus pés, cantavam uma canção uns para os outros. Santo é Você, Senhor. Com duas asas cobriam Seu rosto, com outras duas cobriam Seus pés, cantavam uma canção uns para os outros. Santo é Você, Santo é Você. Que toda a terra se encha com a Sua glória, que toda a casa se encha com a Tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a Sua glória, que toda a casa se encha com a Tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Tu és o eterno Deus. Vem com Tua glória, vem com Tua glória, eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono, e a orla de Suas vestes encheu o templo, enquanto anjos voavam sobre Você.
cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam uma canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam a canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor do fogo mudar de ser, pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. O meu desejo é sentir você, ó rio perene, e com calor o fogo moldado ser, pelo poder de tuas mãos. Ó vento impetuoso, balança-me e direciona-me ao teu encontro, e junto com os anjos eu cantarei uma canção de amor. E toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus. Vamos declarar só as nossas vozes. E toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores. Mais uma vez vamos declarar: que toda a terra se encha com a sua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Deus, Senhor dos senhores e eterno Deus. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Sem tua presença não somos nada, Senhor. Não temos nada a oferecer, Senhor, a não ser o nosso coração, Pai, diante da sua presença gloriosa, Pai. Nós não temos nenhum valor em nós, Pai. Não existe glória em nós. Não existe poder em nós, Pai, mas em Ti, Senhor. Por isso nós queremos ver a Sua face nessa noite. Nós queremos ver a Sua presença, Senhor. Dá-nos sede e fome pela Sua presença. Queremos nos esvaziar, Pai, de nós mesmos. Queremos retirar aquilo que nos atrapalha de estar na Sua presença. Queremos ser cheios do Seu Espírito, Pai, para sermos pessoas diferentes, para termos intimidade contigo, para escutarmos a Sua voz, para podermos Te obedecer, servir, reconstruir, refazer. E
e executar a sua obra, a obra do teu reino nessa terra. Por isso nós queremos declarar com uma nova canção nessa noite. Nós iremos declarar essa nova canção que diz: mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. De tudo que eu provei, de tudo que eu provei e tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo ver tua glória. E então eu correrei pra te encontrar. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. De tudo, de tudo que eu provei, de tudo que eu já vi, nada se compara ao teu amor. Jesus, és para mim mais que tudo aqui. Desejo a tua glória. E então eu correrei pra te encontrar. E então me lançarei no teu olhar. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Nos entregamos totalmente a ti, Senhor.
Nada mais importa em nossas vidas, nada mais importa, Senhor. Consideramos a sua glória e o seu reino acima de todas as coisas. Nada mais importa, tudo será acrescentado. Nada mais importa, as coisas periféricas não importam. O que importa é a sua glória, a sua presença, o seu rio de vida, a paz que excede todo entendimento, a glória revelada na cruz, a salvação, a paz, Senhor, a harmonia, a alegria que vem diretamente do teu trono. Libera o seu poder sobre a sua igreja. Vem com unção, vem com poder. Libera o seu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem enche este lugar. Que seja aqui na terra como é no céu. Libera o seu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem enche este lugar. Que seja aqui na terra como é no céu. Libera o seu poder. Sei que existe mais. Leva-me mais fundo. Vem enche este lugar. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Que seja aqui na terra como é no céu. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Mostra-me tua face, nada mais importa. Espírito Santo, eu anseio por ti. Rendido eu estou e eu me entrego totalmente, totalmente. Jesus estava andando com os seus discípulos, indo em direção à casa de Jairo, um homem que havia pedido uma solução imediata para o seu problema. E de repente ele é parado no meio da multidão por um acontecimento. Ele olha para todos e diz: aqui, agora, aconteceu algo. Alguém me tocou. E então os discípulos, olhando um para os outros, dizem: mestre, a multidão te aperta e o Senhor disse que alguém te tocou. É óbvio que todos aqui te tocaram de alguma maneira. Ele diz: mas alguém me tocou diferente, porque de mim saiu o poder. Porque de mim saiu o poder. Eu quero convidar você hoje a tocar o coração de Jesus com a sua adoração, tocar a presença de Deus com a sua oração, com o seu ato de fé. Nós não viemos aqui para ouvir uma boa música ou escutar uma boa palavra. Nós viemos aqui para tocar o coração de Deus. Então eu quero convidar você hoje que precisa de um milagre, você que precisa de uma experiência com Deus, você que precisa do seu coração ser reacendido novamente, você que precisa de algo da parte de Deus na sua alma, no seu interior. Eu quero convidar você hoje a tocar o coração de Deus. E eu queria convidar você a fechar os seus olhos agora e erguer as suas mãos em sinal de que se estamos tocando algo, estamos tocando a presença de Deus. Levante uma das suas mãos e nós vamos dizer: libera teu poder, Senhor. Libera teu poder sobre nós nesse lugar. Nós queremos mais de ti porque sabemos que há mais do Senhor.
Nós não estamos apenas num templo cheio de pessoas, nós estamos diante da glória, da majestade, do poder. Então, Senhor, vem sobre nós, tocamos a tua face, tocamos, ó Deus, as tuas vestes, tocamos o teu coração e dizemos: Senhor, libera teu poder e vem encher esse lugar de uma maneira tão especial, tão maravilhosa, que possamos sentir o teu fluir em nosso meio. Então libera teu poder. Poder, sei que existe mais, leva-me mais fundo, leva-nos, Senhor, essa noite aqui, vem encher lugar, que seja assim na terra, como é no céu. Você pode dizer isso com a maior força do seu coração. Libera o seu poder, sei que existe mais. Vem, Senhor, milagres, o toque, a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus. Seja aqui na terra, como é no céu, e seja aqui na terra, como é. Seja assim, Senhor, que seja assim, Senhor, como é no céu. Que seja assim, Senhor, sobre nós, que seja assim sobre nós, que os céus possam descer, que a igreja possa subir e que possamos nos encontrar nesse lugar, nessa esfera, nesse ambiente de milagres, de ministração, que nada mais nos distraia, que nada mais nos importe, senão a tua presença no nosso meio. E, Senhor, que nós possamos sentir que do Senhor fluiu o poder e chegou até nós em sua igreja hoje, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Antes de você sentar, cumprimenta a pessoa que está perto de você e diga: seja bem-vinda, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. E você que nos assiste pela internet, obrigado pela sua presença. Que Deus também possa ministrar a sua vida e que você possa tocar o coração do Pai aí na sua casa. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs. Um grande prazer ter cada um de vocês aqui hoje. Hoje, dia 10 de fevereiro de 2019, você escolheu esse tempo para estar conosco e para juntos aqui nesse lugar adorar a Deus. E eu espero que Deus possa ministrar profundamente ao seu coração no tempo que a gente passar junto aqui nesse dia. E você que hoje vem pela primeira vez, a gente gostaria de te presentear, agradecer a sua presença, a sua visita, com algo que nós preparamos para esse dia. É só procurar a equipe de vermelho ao final, que eles entregarão esse presente que nós preparamos para você nesse dia, tá bom? Alguns avisos importantes: você que tem o seu filho, que gostaria de aprender um instrumento, sua filha, ou até mesmo você que gostaria de desenvolver mais na área musical, nós temos na nossa escola iMusic aqui na igreja, que é um ministério de ensino de instrumentos musicais. Nós temos aí guitarra, técnica vocal com o Renato, nós temos contrabaixo, guitarra e violão com o Bruno, temos bateria e carrom com o Tanner. Então você pode procurar um deles aqui depois do culto, ou passar no balcão de informações e deixar o seu nome ali, para que também possamos entrar em contato, tá bom? E além desses cursos que também são oferecidos, e você pode ter eles a um preço bem acessível, também temos musicalização infantil. Você que tem filho da idade entre 3 e 6 anos, eles podem ter o primeiro contato com a música aqui na igreja. Então a gente queria convidar você, papai e mamãe, que gostaria que seu filho aprendesse música, também entrasse em contato com a escola de música, com o balcão de informações, e a gente estivesse junto aqui para poder fazer isso, e você pudesse abençoar seu filho. Agora, atenção, que as vagas são limitadas, porque por se tratar de crianças, tem que ser um número bem reduzido. Corra lá para você matricular o seu filho para o ano 2019 na nossa musicalização infantil, tá bom? Todos
Todos esses são recursos que você pode adquirir, eles têm uma mensalidade, mas você também pode conversar com os professores para saber como funciona a questão do pagamento e até mesmo uma política de bolsas de estudo, tá bom? É só conversar com eles sobre isso. No final da nossa celebração, a equipe da Rede Mulher estará lá fora para você adquirir o yakisoba. Então, se você ainda não adquiriu, já está acabando, tem alguns bloquinhos aí rodando e vai ser a entrega no dia 9 de março. Se você não adquiriu hoje, talvez seja a sua última oportunidade. Então, quando sair, procure a equipe lá fora e você pode adquirir essa promoção do yakisoba da Rede Mulher. E também o Ministério de Apoio Profissional, você que precisa de orientação de área jurídica e orientação na área financeira, nós temos uma equipe de voluntários que atende você gratuitamente. Você não precisa pagar por isso. Você tem uma empresa, você está com dificuldades de administrar uma pequena empresa, é profissional liberal, não está conseguindo fazer entradas e saídas baterem, vem aqui, marque um horário, converse com o contador, converse com a nossa equipe financeira, para que eles possam te passar orientações práticas para você ajudar isso. Nós queremos ampliar. Deus ainda vai nos dar a graça de termos psicólogo, Deus ainda vai nos dar a graça de termos profissionais da área de saúde. Tenho certeza que Deus vai levantar gente aqui nessa igreja hoje, amanhã, semana que vem, para poder integrar esse ministério e poder nos ajudar a ampliar nossa ação de maneira gratuita e voluntária para a nossa cidade e para as pessoas que frequentam a nossa igreja também. Outro aviso, terça-feira eu convido você para a série Mãos à Obra, sobre a reconstrução do templo, sobre a reconstrução dos muros e Neemias. Então, terça-feira às 20 horas. Quarta de manhã, das 7h30 até das 6h30 até as 7 horas, é a nossa reunião de oração, encerrando com o café da manhã. Eu espero você. E o Ministério de Louvor, atenção, um pequeno ajuste no horário. Ao invés de ser às 15 horas, será às 17, tá bom? Nós teremos 1h e 20 de reunião aproximadamente. Se você tiver algum compromisso, pode marcar para depois desse horário, das 18h30. Nós estaremos aqui, todos os ministérios estão convocados, da terça, dos adolescentes, das equipes de domingo. E se você não participar, precisa trazer uma boa justificativa para a gente, porque é uma reunião de alinhamento para o ano de 2019. Eu espero você aqui, você que é responsável na área da música da igreja, estar conosco sábado agora, às 17 horas. E também, domingo que vem, tem Celebra Kids, mas vai ser à noite, às 19h30 aqui. Então, marca na sua agenda, domingo de manhã culto normal, mas à noite nós teremos a celebração das crianças, chamado Celebra Kids, Tempo para Tudo. Agora, deixa eu dar uma informação para os papais. Gente, todos os domingos você tem salinha aqui, com exceção da ceia, do primeiro domingo do mês. As ministrações para as crianças aqui, pessoal, são assim, de 45 minutos, 50 minutos, é o tempo que dura a mensagem e o nosso tempo aqui no final. Elas saem e são ministradas ali. Mas no domingo pela manhã, é o dia de ministração total para as crianças. Elas não entram no templo. Você entra para o culto e elas já vão direto para as salas. Elas têm 1h30 para serem ministradas. Ali tem louvor, ali tem lanche, ali tem atividades, ali é ministração. Então, nosso foco de trabalho com as crianças, o dia de ensinar o seu filho, é domingo de manhã às 9h30 no culto. Então, se você não quer vir no culto das 9h30, traga o seu filho, deixe-o aqui e busque às 11 horas, que é das 9h30 às 11h. Mas se você quer aproveitar e participar do culto e depois à noite você não virá mais, tudo bem, mas de manhã é o dia para priorizar os seus filhos e de vir à igreja. Você que é família, você que tem filhos pequenos, até a idade de 11 anos, venha no domingo de manhã. Eu vejo alguns pais sofrendo às vezes com um filho menor de 3 anos e corre para lá e corre para cá e às vezes fica impaciente na cadeira. Você sabia que domingo de manhã tem uma sala para criança até 3 anos? De 0 a 3 anos, nós temos o berçário, professores e monitores treinados para cuidar do seu filho, e você pode ficar aqui. Então domingo que vem vai ser a noite Celebra Kids, mas eu não queria que você perdesse a oportunidade, você que tem filhos menores de 11 anos, de trazê-los no domingo de manhã. A gente tem percebido muitos pais deixando essa oportunidade passar, de ministrar os seus filhos. Nós estamos com uma equipe preparada e um material maravilhoso aos domingos de manhã para ministrar o seu filho. E domingo à noite, nós continuamos com excelência, continuamos fazendo o nosso melhor, mas o nosso tempo é reduzido e, portanto, temos maior dificuldade de poder passar todo o conteúdo que gostaríamos, tá bom? Então, domingo que vem eu espero você com seu filho às 19h30. E atenção, jovens, atenção você jovem, nós temos um encontro marcado no dia 23/2, e quem estará conosco aqui é o pastor Felipe Quido, da IPI de Maringá. Ele trabalha com jovens lá e estará trazendo uma palavra para vocês aqui. Então aproveite a oportunidade. Você que está cansado de ouvir o pastor Denis, olha que coisa maravilhosa, sábado é o dia de você ouvir um pregador diferente. Vem aí, às 20 horas, sábado, dia 23/2, fora esse sábado, no próximo é o DIP, o encontro mensal dos jovens. A gente quer ver vocês aqui para poder participar, tá bom? Marca na sua agenda. E no dia 24, aquela dinâmica de culto. Lembra? Você virá para o culto da manhã ou da noite, mas você vai assinar o seu nome na entrada. Você que é membro da igreja,
porque você tem que comprovar que compareceu à assembleia. O culto será normal, com louvor, palavra, e tiraremos um tempo dele para apresentar o relatório financeiro do ano de 2018, entradas, saídas e gastos. Então eu conto com você aí nesses próximos domingos, que você esteja com a gente e participe principalmente da assembleia para saber a questão financeira da sua comunidade, a transparência do que nós arrecadamos e do que gastamos também no ano de 2018, tá bom? Por falar em gasto, tudo isso tem gasto. Você acabou de entrar num banheiro aqui na igreja que nós gastamos R$48 mil para deixar bonito. Banheiros, cozinha, reforma, pintura, e tudo isso vem de quem? Vem de você. Vem da sua oferta, vem da sua fidelidade. E nós podemos ir mais longe e pensar mais longe, só quando você ir mais longe e pensar mais longe na sua contribuição. E nós queremos, irmãos, queremos ir muito mais longe, mas isso nós dependemos dos financiadores do reino, que estão sentados nessa cadeira. Você precisa entender, se você é um cliente do reino, ou se você é um financiador. Eu gostaria de ser, e eu quero ser um financiador, não quero ser cliente. E Deus te convida a ser um participante de tudo que Ele está fazendo aqui na IPI de Sertanópolis. Ao entregar o dízimo e oferta nessas urnas à frente, você está dizendo, eu quero financiar essa obra. Eu quero abençoar o Celebra Kids, eu quero abençoar os jovens, os adolescentes, eu quero ministrar missionários no mundo todo, eu quero financiar essa obra. Se você quer financiar o valor que Deus colocar em seu coração, você pode vir aqui e trazer o seu dízimo, a sua oferta. Vamos colocar em pé, vamos fazer isso com alegria, que é só dessa maneira que fazemos. E eu convido você, enquanto se coloca em pé, olha lá aquele texto bíblico. Vamos ler juntos, comigo, juntos, 1, 2, 3. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Mosto é a palavra vinho. Quanto mais você pisa, mais suco é extraído. E eu quero profetizar que você, ao devolver seu dízimo, sua oferta, Deus vai honrá-lo, Deus vai abençoar, e os seus celeiros transbordarão em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém para essa palavra? Amém. Enquanto cantamos, você pode vir trazer a seu dízimo e oferta. Palmas ao Senhor. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta. Te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Nós te louvaremos, Senhor, eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata, a tua presença me basta, a tua presença
posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, quanto rio de vida e me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, quanto rio de vida e me sustenta. Obrigado pela tua provisão, Pai. Obrigado pelos recursos aqui colocados, Pai. Que o Senhor faça a tua igreja prosperar, Pai, em toda generosidade, em todo compartilhar, Pai, em tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações para servir no seu reino, Pai. E nós, Pai, te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é o Deus do sobrenatural. O Senhor é o Deus que age em situações improváveis. O Senhor é o Deus que transforma pessoas, Pai. Pessoas que muitas das vezes os homens não dão credibilidade, que os homens não conseguem ver valor algum. Esses são o que o Senhor escolhe para transformar de uma maneira sobrenatural, Pai. Que o seu poder seja direcionado sobre a tua igreja, Pai. Que nós possamos, através da fé, ver acontecer, sentir, experimentar o sobrenatural direto do Senhor para as nossas vidas, Pai. Cura todas as feridas, restaura os muros caídos, restaura os altares quebrados, Pai. Faz nascer uma nova vida em nós, restaura o nosso coração, Pai, e venha trazer cura, venha trazer arrependimento, e que o nosso louvor seja aceitável a Ti, que das nossas línguas saiam palavras de fé e de confiança, e que nós possamos nos abster, Pai, de tudo aquilo que nos prende, das cadeias e barreiras que muitas das vezes nos impedem de acreditar no Senhor. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Nós cremos em Ti, Jesus. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus o sobrenatural.
cremos em Ti, Senhor. O Senhor venceu a morte, o Senhor não nos daria todas as outras coisas. O Senhor nos comprou com alto preço. Por acaso hoje estaríamos desamparados? Não necessitamos e não precisamos das coisas, Senhor, que não venham de Ti, Senhor. Nós precisamos apenas da Sua provisão, apenas, Senhor, da Sua porção, do sobrenatural de Deus. Aquele que era e que há de vir. Aquele que era e que há de vir, em Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e que há de vir, em Seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Vamos declarar suas nossas vozes. Se eu creio, se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se você, assim como eu, está cansado de andar pelo próprio braço, se você, assim como eu, muitas das vezes se perde com pensamentos ansiosos, preocupados com o dia de amanhã. Se você, assim como eu, tem tantas dificuldades em entender que Deus é um Pai de amor, que é um Pai que cuida independente da situação, que nós não precisamos ficar preocupados com nada, porque Ele realiza milagres todos os dias, todos os dias. Mas eu quero falar para você que tem buscado um milagre específico. Eu quero te dizer que você está no lugar certo, que é a presença do Todo-Poderoso, que é a presença de Jesus Cristo, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que transforma as nossas vidas, aquele que sonda os nossos corações e entende as intenções e procura um coração quebrantado, adorador, submisso, obediente. E é esses que Ele busca nessa noite, é esses que Ele busca. Corações dispostos a abrir mão do bom para ganhar o ótimo, para renunciar às coisas conquistadas até agora, para desfrutar de algo excelente. Daqueles que confiam na provisão da cruz, que tira o nosso foco das coisas da terra e leva para o alto, caminhos insondáveis e infinitos, repletos de alegria e harmonia, nunca experimentadas nessa terra, mas que temos a promessa e a esperança de que estaremos com Ele. E nós queremos experimentar esses milagres, esses milagres. Vamos cantar mais uma vez. Sim, eu creio em Ti. Cante com o fundo do seu coração. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em Ti, se eu creio em Ti, Deus do sobrenatural.
Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Nós cremos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. Nós cremos em milagres, amém? A meia dúzia crê. Que bom que vocês creem. Os demais até o final dessa celebração, espero que você creia também. Hoje nós vamos falar sobre a série de mensagens de Mãos à Obra, que vai nos acompanhar aí nesse mês, que tem por interesse apresentar a nossa responsabilidade de servir no reino. E para isso eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Ageu ou acompanhar comigo no telão. Se você quiser aproveitar para fazer marcações na sua Bíblia, poder fazer anotações sobre o que nós vamos comentar aqui, é uma boa oportunidade. E diz assim a palavra de Deus no livro de Ageu. Eu sei que talvez seja meio difícil de encontrá-lo na sua Bíblia, e aí qualquer coisa você pode consultar o índice, tá bom? Qualquer coisa você também pode cantar a musiquinha que diz Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. E aí nós vamos, tá bom? Aí você vai encontrar. Aprendeu a musiquinha? Se esquecer a letra é só na primeira página da Bíblia, que a letra está impressa lá para você, tá bom? Ageu capítulo 1. No segundo ano do rei Dário, alguns dizem Dario, mas vou usar a tradução do Dário. No sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, o sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, dizendo, peraí, só um minutinho, duas pessoas importantes aqui, tem vários nomes, mas eu só quero que você veja, Zorobabel é governador, é o poder político de Jerusalém, e Josué é o sumo sacerdote, é a força religiosa e espiritual de Jerusalém nesses dias. Apenas esses dois nomes, Zorobabel e depois o Josué. E aí continua o texto dizendo, assim diz o Senhor no versículo 2, dos exércitos, dizendo, esse povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês habitarem suas casas apaneladas, talvez na sua tradução, mas eu vou usar a tradução Nova Versão Internacional, de fino acabamento, enquanto essa casa fica desolada? Antes de a gente ir para os versículos posteriores, eu queria situar esse texto com você aqui essa noite. E o texto é esse aqui, no segundo ano do rei Dário. Ou seja, o que nós podemos entender e interpretar disso aqui? O profeta está situando o lugar da sua mensagem. Ele está destacando o contexto da sua palavra. Onde foi e de onde saiu a sua palavra? Qual o lugar que ela foi direcionada? Segundo ano do rei Dário mostra um desenvolvimento histórico. Para isso, a gente precisa voltar um pouquinho mais atrás. 587 antes de Cristo. 587 antes de Cristo. O povo de Israel, ele é capturado por um grande rei da Babilônia. Você lembra o nome dele? Nabucodonosor. Esse grande rei da Babilônia invade a cidade de Jerusalém, sitia e mantém esse povo por cárcere, privado por algum tempo. Não resistindo o sítio, eles se entregam e são deportados para a Babilônia. Mas interessante que o Nabucodonosor não era bobo. Ele queria criar uma estirpe, ele queria criar uma raça hegemônica, uma raça preparada, e então ele pegou de Israel apenas aqueles que eram os mais sábios, aqueles que eram os estudados, aqueles que eram os mais ricos, os nobres, a nobreza saiu. Então foram para a Babilônia, para criar uma nova raça. Agora, depois de muito tempo, cerca de 70 anos depois, Deus já havia dito de que um libertador se levantaria para que o povo de Israel não ficasse para sempre na Babilônia, mas que pudesse voltar à sua cidade. E então, um rei desmorona o império babilônico, chamado Ciro, o Grande. Seu império, o persa.
O Império Persa traga o Império Babilônico e se torna o maior império conhecido da época. E então Ciro, assumindo o controle, reconhece que os judeus estão em território babilônico e então faz um decreto real dizendo: a partir de agora, os judeus estão liberados para voltar para a sua cidade e reconstruí-la. Ciro libera o retorno dos judeus à sua cidade natal. 70 anos de cativeiro, 70 anos de escravo, que acaba agora com um decreto e a possibilidade de voltar para Jerusalém. Muitos e muitos judeus estavam na Babilônia, mas apenas 50 mil voltaram. Apenas 50 mil resolveram retornar para a cidade que estava desolada, destruída, com os muros queimados e as portas destruídas. Lá estava então um grande povo que volta para Jerusalém e agora tem a oportunidade de voltar à sua terra e reconstruir a sua cidade. Quando eles voltam para Jerusalém, Deus levanta um sacerdote, Josué, levanta o governador para ir junto e também o sumo sacerdote chamado Josué. O propósito de retornar à cidade desse povo era reconstruir o templo. Vale lembrar, queridos irmãos, que o templo judeu é a sede de todo o encontro com Deus. Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Salmo de número 103, quão bom é que os irmãos estejam em união dentro da casa do Senhor. Ou seja, o templo é o lugar do encontro com Deus. Ali é o lugar onde há a presença de Deus. Quando eles chegaram à cidade totalmente destruída, eles viram que não havia mais templo. E se não havia mais templo, não havia mais sacrifício. E se não havia mais sacrifício, não havia mais sacerdote. Se não havia sacerdote, não havia lei. E se não havia lei, não havia religiosidade. Ou seja, um povo totalmente destruído, amíngua, sem recursos financeiros, sem recursos econômicos e políticos, e agora também sem recursos espirituais. Quando esses 50 mil, que vão voltando de levas em levas até a cidade, chegam, a primeira coisa que eles começam a fazer, de acordo com o grande reconstrutor Neemias e o grande escriba Esdras, eles dizem nos seus livros, na Bíblia Sagrada, que eles imediatamente começaram a reconstruir o quê? O templo. Mas é óbvio, nós vamos chegar para uma cidade que não tem Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer a casa de Deus, e depois nós vamos priorizar as demais coisas. Isso me parece com alguma coisa que Jesus falou no Novo Testamento, deixa eu me lembrar. Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e as demais serão acrescentadas. Esse era o propósito. A gente edifica a casa de Deus, e Deus então abençoa para a gente poder edificar as nossas casas e reerguer a nossa cidade. E o povo começa com muito ânimo. O Ciro libertador nos deu a oportunidade de viver na nossa terra. E eles começam então a colocar os alicerces. E se você ler o livro de Neemias e o de Esdras, você vai ver o impulso emocional que esse povo tem, a motivação. Parecia que eles tinham acabado de sair de uma palestra motivacional de um grande palestrante mundial. O povo queria colocar pedra, carregar toneladas, puxar madeira, limpar os escombros, tirar a sujeira. Eles queriam levantar o templo o mais rápido possível. Só que essa euforia acabou. Acabou porque o Ciro foi substituído por um outro rei, chamado Xerxes. E o Xerxes estava lá no seu reinado, quando de repente ele recebeu uma carta. Carta de quem? Dos samaritanos, que começaram a se opor à reconstrução do templo e da cidade. Os samaritanos começaram a trabalhar contra. Lembra do Tobias? Que vai até o Neemias e fala: rapaz, desce daí, rapaz, para de fazer isso. Então, esse grupo de samaritanos escreveu uma carta e mandou lá para o Xerxes, na Pérsia. E o teor da carta é assim, de acordo com Esdras capítulo número 4. Esse povo que você libertou para vir aqui, está reconstruindo o templo. E quando eles fizerem o seu templo, quando eles erguerem os muros, ninguém poderá detê-los. E sabe o que vai acontecer? Eles vão parar de pagar tributos e taxas ao rei Xerxes. O rei, sabendo daquilo e de posse dessas informações, promulga um edito real e diz: vamos embargar a obra. E os samaritanos chegam então com o edito real, e a caravana de Xerxes chega, abre o pergaminho, desenrola e lê em praça pública: a partir de hoje, o grande rei Xerxes impede o estabelecimento de um novo templo nesse lugar, a obra está embargada. E então o povo, ouvindo aquilo, com o sofrimento dos de fora, com a imposição dos de fora e a desmotivação dos de dentro, o povo para de reconstruir o templo.
Esdras capítulo número 4, o último versículo fala: e então a obra no templo do Senhor foi paralisada. E sabe quanto tempo se passou entre o edito do rei Xerxes até a profecia do profeta Ageu, que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um outro rei que surgiu. Teve Ciro, que deu a liberdade para voltar à terra, o Xerxes, que impediu de construir o templo, veio o Artaxerxes, que era o antecessor de Dário, e depois veio Dário. Nós estamos falando de um período de aproximadamente 15, 17 anos. Eu vou ser mais modesto e vou colocar 15 anos apenas. 15 anos de obra paralisada. Ninguém colocava uma pedra, ninguém reparava uma brecha, ninguém levantava uma porta, e ninguém dava nenhum dinheiro para isso acontecer. Pelo contrário, esse povo foi tão ousado naquilo que eles propunham em fazer, e foram tão distantes do chamado de Deus. Sabe o que eles fizeram? O cedro que era recolhido no Líbano e trazido para reedificar o templo, porque a parte de dentro do templo era toda revestida de cedro e madeira de acácia, eles começaram a usar a madeira para fazer a casa deles. A madeira que tinha sido selecionada para reconstruir o templo, agora era usada para fazer viga na casa deles, forro. Por isso que a Bíblia fala: vocês vão continuar habitando em casas forradas, casas de fino acabamento. Eram só os reis, e era só o templo que tinha casa forrada naqueles dias, sabia disso? Ninguém mais, era apenas a nobreza e o templo que tinha a casa revestida de madeira. E o povo começou a pegar a madeira do templo e fazer as suas próprias casas. 15 anos de total paralisação, 15 anos de total estagnação, 15 anos sem avançar 1 metro na reconstrução da casa de Deus, sem trazer a presença de Deus, sem terminar o que foi começado, e sem buscar o reino de Deus naquele lugar. 15 anos, apenas o esqueleto do templo levantado. 15 anos, apenas um pouco de pedras colocadas umas sobre as outras. 15 anos sem nada acontecer naquele lugar. E eu fico me imaginando, quando a voz do profeta ecoa, quando a voz do profeta é promulgada entre aquele povo que diz: assim diz o Senhor, depois de 15 anos, esse povo me diz: ainda não é o tempo de construir o templo do Senhor. E Deus pergunta: acaso é o tempo de vocês morarem em casas luxuosas, e o meu reino, o meu templo, o meu lugar estar em ruínas? Acaso é tempo disso então? 15 anos sem avançar 1 metro para o reino de Deus, 15 anos sem preparar a presença de Deus na cidade, 15 anos sem fazer absolutamente nada. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você: faz quanto tempo que você está paralisado? Quanto tempo que você não avança? Quanto tempo que você não cresce no reino? Ainda as mesmas coisas, ainda as mesmas lutas, ainda a mesma imaturidade, ainda a mesma infantilidade, ainda. Quanto tempo faz que você não cresce? Paulo diz em uma das suas cartas: quando eram para vocês estarem se alimentando de alimento sólido, eu preciso ficar dando leitinho para vocês. Os hebreus dizem: quando era para vocês estarem correndo, a gente tem que ficar voltando para os fundamentos elementares da palavra. Quanto tempo a palavra de Deus nos chama, em Romanos capítulo 8, versículo 29, que nós estamos num processo de crescimento e sermos formatados à imagem daquele que nos criou, Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 11, que Deus chamou profetas, pastores, apóstolos, evangelistas e mestres, para que todos os santos, para que todo o povo de Deus seja então preparado e cresça à estatura do varão perfeito, Cristo Senhor. Quantos anos você não cresce? Quantos anos está paralisado? Quantos anos faz que você ganhou a sua Bíblia e ainda não a leu? Quantos anos faz que você diz que ia entrar no ministério e ainda não entrou? Quantos anos você falou que ia abandonar aquela prática e ainda ela está sobre a sua vida? Quantos anos você não avança 1 metro para a glória de Deus, não dá um passo para crescer em diante ao que Deus chamou você? Os mesmos melindres, as mesmas emoções baixas, os mesmos pensamentos vis, o mesmo comportamento profano,
a mesma imaturidade, o mesmo ressentimento. 15 anos paralisada, 15 anos paralisado, sem avançar. É tão interessante quando a gente vai embora de um lugar e depois de um tempo a gente retorna. Eu saí da minha cidade natal, não Natal, mas onde eu fui criado, no interior de São Paulo, faz aproximadamente 16 anos. Então, 15 anos, 16 anos é uma boa ilustração. Faz 16 anos. Eu participei de uma igreja vibrante. Eu participei de uma igreja avivada. Eu participei de uma igreja que terminava o culto, as pessoas iam para frente para orar. Os jovens se reuniam durante a semana para fazer estudo bíblico. Eu participei de uma igreja, irmãos, que amava o Senhor. E eu via isso nos olhos das pessoas que entravam naquele lugar. Por isso eu não posso me contentar com menos. Eu não posso admitir que seja só isso que Deus preparou para nós nesse lugar. E ao viver isso, e a experimentar isso, eu lembro de pessoas que nunca entraram nesse movimento. Eu lembro de pessoas que sempre se isolaram e sempre criaram uma bolha de proteção, porque achavam que isso era euforia, achavam que isso era modernismo demais, acharam que isso era fanatismo, que era uma extravagância. E hoje ainda eu tenho a oportunidade, 16 anos depois, de voltar e conversar com essas pessoas. Aqueles que estavam nesse movimento, hoje tem 3 que são pastores, temos 2 que são missionários, outros são presbíteros, outros estão servindo no ministério, outros são profissionais de sucesso, mas que usam aquele lugar para a glória de Deus. Outros abriram pontos de pregação e plantaram igrejas. Aquelas pessoas movimentaram. Mas e as outras que ficaram de fora? A gente conversa. É a mesma praça, o mesmo banco, a mesma vida. Os mesmos problemas que 16 anos atacavam as suas vidas, são hoje presentes. Eu vejo os seus filhos crescendo. Hoje tem 7, 8 anos de idade, eu falo, meu Deus, estou ficando velho. Essa criança, quando eu saí daqui, nem filho, nem casado ele era, nem casado ela era. Mas a mesma mediocridade espiritual, o mesmo falatório inútil, a mesma vida vazia. Meu irmão, minha irmã, quanto tempo faz que você não cresce? Quanto tempo faz que você não busca Deus? Isso aqui, irmãos, não é catolicismo romano. A gente não vem domingo aqui, ouve o padre falar e volta durante a semana, e semana que vem a gente vem para tomar mais uma bênção e fazer em nome do Pai. Isso aqui é lugar de crescimento com Deus. Isso aqui não é centro espírita, que a gente entra, toma um passe, e durante a semana fica tudo bem, e depois a gente volta e toma outro passe. Isso aqui é reino de Deus, não é igreja, não é título. E eu fico perguntando, quanto tempo? Tem pessoas que eu conheço aqui há 4 anos. Só estou há 4 anos aqui. E 4 anos, na mesma. Não avança, não sai do lugar. E eu não estou falando só sobre pecado. Eu não estou falando só sobre vício. Eu estou falando de uma vida miserável e sem sentido, só voltada para o trabalho, só voltada para a conquista, só voltada para o dinheiro, só voltada para ter, só voltada para fazer a parte da socialite, só voltada para agradar pessoas que nada têm de compromisso com Deus. A gente fica sentado em mesas de escarnecedores, fazendo moralzinha para sair no jornal da cidade ou para sair no Facebook, e que não tem compromisso nenhum com Deus e com o Evangelho, mas que não avança, não sai. É um potencial no reino de Deus. Você olha para a pessoa e fala, meu Deus, se esse homem, se essa mulher for um crente verdadeiro, essa cidade vai ser abalada. O nível de influência que ela tem, de maturidade emocional que ela tem, mas não sai do lugar. Fica ainda presa às amarras do passado. Ouviu uma palavra lá e diz, eu não quero mais. Tem muita gente frustrada na igreja. Tem gente que veio de outra igreja evangélica que está aqui. Tem gente que veio de outras religiões e fala, pastor, eu só quero sentar no banco, eu não quero me envolver na igreja. Sabe por quê? Porque eu fui ferido na igreja. E faz 15 anos que você não coloca uma pedra para reconstruir o templo. Quanto tempo atrasado. Quanto tempo perdido, meu irmão. Quanto tempo está parado na vida. Já era para você estar correndo, mas ainda continua engatinhando, ainda continua com as mesmas práticas, com a mesma atitude, com a mesma posição. 15 anos depois nada tinha acontecido. Eu quero perguntar para você, sua família melhorou depois desse tempo que você veio para o Evangelho? Seu comportamento melhorou depois que você veio para a igreja, minha irmã? Ou continua a mesma gritaria na sua casa? O mesmo xingamento, as mesmas palavras de baixo calão? Melhorou alguma coisa ou continua do mesmo jeito?
A distância conjugal melhorou ou foi uma coisa que mudou? 15 anos. O reino tem que crescer. A gente tem que acompanhar isso. A gente precisa viver 15 anos lutando com a mesma coisa. Quanto tempo você vai esperar para tomar uma decisão e falar, eu vou colocar a mão na massa, eu vou começar a colocar blocos, quer as pessoas queiram, quer me ajudem, quer me favoreçam, eu não preciso, eu quero apenas colocar blocos de volta e quero reconstruir o que Deus preparou para a minha vida. Tem uma música que a gente canta aqui no domingo que diz, eu vou construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Qual é o seu fundamento? O que é que você tem construído? O que é que você tem colocado? Quanto tempo já passou, meu irmão? Já era para estar voando e ainda está engatinhando. Quanto tempo já foi? E depois não volta mais. 15 anos de pura estagnação. Então Deus faz uma pergunta para eles. Deus faz essa pergunta dizendo, esse povo diz, primeira afirmação, perdão, esse povo diz, ainda não veio o tempo de edificar a casa do Senhor. Sabe o que é isso, pessoal? Estava todo mundo lá dentro de Israel, e aí eles começaram a criar desculpas para si próprios. Benjamin Franklin disse assim, eu nunca conheci um homem que fosse bom para fazer desculpas e fosse bom para fazer qualquer outra coisa. Vou repetir, eu nunca conheci um homem que fosse bom para dar desculpas e fosse bom para fazer qualquer outra coisa. Porque a desculpa me inibe de agir. E esse povo encontrou desculpa. Não é que eles não queriam reconstruir o templo, porque eles sabiam que deveriam reconstruir o templo, sim ou não? Eles sabem que tem que fazer isso. Eles só diziam, ainda não é o tempo. Essa é a nossa desculpa. Ainda não é o tempo, afinal de contas eu não estou com a saúde perfeita. Ainda não é o tempo, afinal de contas eu estou começando a minha caminhada. Ainda não é o tempo, afinal de contas eu acabei de conhecer meu namorado. Ainda não é o tempo, afinal de contas eu estou começando a ter um projeto na minha vida. Ainda não é o tempo, porque acabei de ser promovido no meu trabalho. Ainda não é o tempo, porque eu estou cheio de atividades para realizar. Ainda não é o tempo, porque eu acabei... Irmãos, não conheço um homem que seja bom no reino de Deus e que ao mesmo tempo vive dando desculpas para si. Seria a palavra do Benjamin Franklin atualizada. Enquanto a gente der desculpas para ingressar nessa obra e cair de cabeça nela e parar de viver superficialmente, nós não vamos edificar nada, não vamos crescer em nada, e o nosso processo será de pura estagnação. Quando vai ser o tempo, irmão? Eu quero perguntar a você, porque essa é a lição que eu aprendo. O povo estava prorrogando, procrastinando, ainda não é o tempo. Então eu pergunto para você, quando é que vai ser o tempo? Quando é que vai ser o tempo? Quando a sua namorada engravidar? Quando você engravidar a sua namorada? Quando é que vai ser o tempo? Seu filho já está com 7 anos, e você nunca orou com ele antes de dormir. 7 anos. E depois, quando ele tiver 14, você vai falar, vai na igreja, filho. O tempo está passando, meu irmão. O reino tem que ser construído, irmã. O tempo está indo embora. Quanto tempo nesse lenga-lenga? Quanto tempo faz? 20 anos de casado e nunca orou com a esposa. Nunca ajoelhou com ela do lado e falou, vamos orar junto, queridas, pelo nosso pão. Aí eu quero lembrar você de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Se você acha que a sua vida tem sido valiosa e que você tem conseguido muitos recursos, muitas coisas, eu quero lembrar você, o sábio Salomão. Teve toda a riqueza do mundo, toda a sabedoria do mundo, teve todas as mulheres do mundo, teve tudo que ele queria. E no final da vida, sabe o que ele falou? Vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. Irmão, minha irmã, está na hora de a gente aprender com a Bíblia. Isso que nós estamos correndo atrás é vaidade. É sopro. É sopro. Isso que a gente está tirando nosso sono. Isso está impedindo a gente de avançar no reino, de a gente bater no peito e falar, Senhor, eu estou aqui. Quando vai ser o tempo? Aí o sábio diz assim, em Eclesiastes 12, lembra do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham maus dias, e que você diga, eu não tenho mais prazer de viver, antes que você fique cego, antes que você fique com fraqueza na perna, antes que você perca a sua memória, antes que você não consiga articular palavras, antes que você não tenha força para segurar um bastão, antes de tudo isso, lembra do teu Criador. Quando é que será o tempo? Quando é que será o tempo?
quando você perdeu o casamento, quando você perdeu um ente querido, quando você perdeu o emprego, quando você perder algo, porque muita gente acha, agora sim eu vou resolver esse problema, que era o que estava acontecendo com o povo. Quando eles perderam, eles falaram, acho que agora a gente precisa resolver a situação. Quando é que vai ser o tempo, meu irmão? Quando é que será o tempo? E Deus então pergunta, acaso então é tempo de vocês habitarem nas casas de fino acabamento, enquanto essa casa fica desolada? Aqui a lição é a seguinte, o povo estava esquecendo a sua prioridade. O povo não estava só empurrando com a barriga, o povo estava esquecendo o que é que eles vieram fazer. Você lembra? Quando Ciro promulga o decreto, eles saem de Babilônia e vão reconstruir o quê? O que eles foram reconstruir, irmãos? Templo. Ótimo. Tem meia dúzia entendendo a mensagem, mas eu creio que até o final você vai entender. Templo. Eles vieram com uma prioridade. E depois o que aconteceu com eles? Foram reconstruir o quê? Suas casas. De templo para minha casa. Ou seja, Deus não é mais prioridade. Oh meu Deus, Deus pode esperar, Deus pode aguardar, porque primeiro vem a mim, o meu interesse, a minha vontade, a minha casa luxuosa. E Deus levanta uma pergunta e fala, por acaso vocês estão certos no que vocês estão fazendo? Vocês estão pisando o meu templo, estão destruindo as coisas que eu pedi para vocês fazerem, e acham que estão bem na parada? Ainda que estão limpos na fita? Está tudo bem com vocês? Por acaso é isso? Vocês esqueceram a sua prioridade. E eu temo, irmãos, que eu tenho pregado a uma comunidade de pessoas, eu temo que eu tenho vivido cercado de uma geração que esqueceu a sua prioridade, que esqueceu o que é que Deus chamou-a para fazer, o que é que Deus convocou para realizar. Eu estou com muito receio, irmãos, de que as nossas prioridades sejam tão invertidas, que Deus olhe para nós e fale, eu não conheço mais esse povo. Prioridade. Diz Oséias capítulo 6, versículo 3, ora, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus é o centro, Deus é o eixo, sem Ele nada acontece, queridos. E a prioridade foi destruída, foi se acabando, e o povo foi se acostumando em deixar a casa em segundo lugar. Preste atenção aqui comigo, por favor. Só para lembrar uma coisa para você. Esse povo sabia e tinha ouvido sobre a grandeza do templo de Salomão. Esse povo sabia, e talvez alguns deles tinham visto, o tanto de sacrifícios que eram realizados no templo de Salomão. Muitos deles tinham visto e talvez ouvido de como a presença de Deus visitava aquele lugar e como Deus era presente naquele templo. Mas sabe o que aconteceu com esse povo? Eles se acostumaram com a realidade. Foi um tempo de glória, mas agora não é tão assim. Eles foram se acostumando com um cenário desgraçado, miserável, sem vitalidade, sem vibração. O templo lindo, cheio de pessoas, eles esqueceram, falaram, quer saber de uma coisa? É assim mesmo, fazer o quê, né? Não tem o que fazer. E quando a gente vai acostumando com o cenário, a gente vai invertendo as nossas prioridades. Afinal de contas, todo mundo quer casar. Afinal de contas, todo mundo quer ter patrimônio. Afinal de contas, todo mundo quer crescer na vida. Afinal de contas, todo mundo tem direito de ser feliz. E as prioridades vão se invertendo, vão sendo negociadas, e quando a gente vê, a gente está buscando primeiro o nosso reino, para depois pedir que Deus acrescente o dele. Aí sabe o que a gente vem fazer na igreja? A gente fala, Senhor, visita o irmão, Senhor, visita os nossos irmãos, Deus abençoa, Deus, toca lá aqueles presos que estão nessa cela indecente da cidade de Sertanópolis, sofrendo com calor, sofrendo com uma situação desumana, Senhor, visita lá aquele bairro, que as crianças estão sendo abusadas, Senhor, visita aquela pessoa. Sabe o que a gente faz? A gente pede para Deus vir com o reino dele, quando na verdade era para a gente estar construindo isso. A gente tem participação nisso. Os blocos somos nós que colocamos, queridos. O milagre é Deus quem faz, mas os blocos somos nós que colocamos. Nossa intencionalidade de agir e de fazer. Só que a verdade é que a gente está muito ocupado com o quê? Você não tem conta para pagar? Você não tem filho para buscar na escola? Você não tem vestibular para estudar? Você não tem namorado para ficar...
Você não tem Facebook para ficar sabendo o que está, para se atualizar das notícias? Você não tem dinheiro para poder poupar e guardar? Você não tem planos para poder, correr atrás? Você não tem tanta coisa? Pois é, você está vendo? Onde é que será que está Deus nisso tudo? Onde é que a gente está com Deus nisso tudo? Deus é o centro, é o templo. A gente foi chamado para edificar, não para ficar cuidando de casa. E sabe o que acontece depois disso? Olha que interessante. O texto continua no versículo 6. Ora, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o caminho de vocês. Considerem. Tendo semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário? Recebe para meter no saco furado. Assim diz o Senhor. Considerem os seus caminhos. No hebraico não existe intensidade. Só existe um vocativo ou uma intensidade quando é repetida a palavra. Então, quando se dá uma intensidade, tem que se repetir a palavra, não é igual no português. Não tem negrito, não tem itálico. Deus falou 2 vezes para o povo começar a pensar e refletir. Então, sabe o que Deus chama esse povo? Esse povo estava esquecendo sua prioridade, esse povo que estava prorrogando sua responsabilidade. Deus fala: começa a pensar, filho. É só começar a pensar, meu irmão. Se a gente começar a pensar, como diz um filósofo ou um poeta dos tempos modernos, que morreu de overdose e que se torna um ídolo da nossa geração, ele diz: se você parar para pensar, na verdade não há. Quando na verdade a gente nem para pensar. Os ídolos da nossa juventude morreram de overdose. E são os ídolos que são exaltados hoje. As nossas reflexões vêm de youtubers que nada têm de profundidade para oferecer. A nossa filosofia de vida é baseada nos valores de uma humanidade que está se destroçando entre si. Os nossos valores de vida vêm de mesas de pessoas que nada podem oferecer de valor e de caráter. E aí Deus fala: pense, reflita. Está na hora de você começar a considerar onde é que você está pisando. Está na hora de você começar a considerar onde é que você está indo. Não é normal. Nós não podemos admitir que seja assim. Está na hora de nós começarmos a pensar, irmãos, a gente está recebendo muito lixo, estamos absorvendo e assimilando, e a gente vai naturalizando o ambiente, a gente vai se conformando. Está na hora de a gente pensar, reflita, senão a gente se acomoda, senão a gente não sai do lugar mesmo. Lá em Dourados nós alugamos uma casa linda quando nós fomos morar lá. Linda, 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 nossa casa. Ah, como era gostoso. Aquele lugar era refúgio. Ela só tinha um problema. Ela tinha uma suíte que não foi reformada. A casa toda bonita, reformada, bem preparada. Mas ela tinha uma suíte que não foi reformada. O banheiro era terrível, irmãos. Goteira, uma pia que estava apodrecido o baú da parte de baixo. Uma goteira, aquela torneira que a gente ia fechar no banheiro, que se a gente apertasse muito, ela soltava de novo, e a gente ia devagarzinho para pegar a manha, para não sair aquela água em cima de você, de novo. Sabe, o banheiro, o teto não tinha pintura, estava só na laje, a luz meio caindo. Eu falei: meu Deus, por que reformaram toda a casa e deixaram esse banheiro desse estágio? O box tinha um buraco do lado direito. Quando nós chegamos felizes da casa, entramos nela, falei para minha esposa: vamos guardar dinheiro para reformar esse banheiro. Porque não dá para ficar numa casa tão bonita, começa com um banheiro como esse. Estou de acordo. Então nós guardamos dinheiro o 1º mês, guardamos dinheiro o 2º mês, e guardamos dinheiro o 3º mês. Estávamos prontos para fazer a reforma, quando de repente a gente olhou para o banheiro e falou assim: ele não é tão feio desse jeito também, né? Ninguém entra na nossa casa, as visitas vão usar o banheiro social. Não tem problema, vamos usar esse dinheiro para outra coisa. E foi embora o dinheiro. Sabe por quê, irmãos? Aquela paisagem grosseira e grotesca que veio na minha mente quando eu vi pela primeira vez, foi substituído por um analgésico natural, quando eu fui acostumando com o ambiente. Eu fui acostumando. Primeira vez que eu vi uma luta de MMA, o camarada deu um murro, soltou o supercílio do outro, falei: meu Deus do céu, o que é isso? Comecei a fechar o olho. A segunda vez que eu fui assistir, o cara lá quebrou o braço, falei: meu Deus, que violência. Terceira vez eu estava comendo um lanche na sala de casa, vai, quebra o nariz dele. Uma coisa grosseira, eu falei: meu Deus, posso parar com isso? Eu ainda não sei como é que alguém chama isso de esporte, mas tudo bem, você tem sua opção. Mas eu olhei que eu fui me anestesiando com isso, irmãos. A gente vai se acostumando com a tragédia, a gente vai se acostumando com o caos, a gente vai se acostumando com a sujeira em casa, não é verdade? Olha o quartinho do fundo da sua casa, você não se acostumou com ele? Tua mãe chega lá e fala: meu Deus, filha, quando é que você vai dar um jeito? Ih, mãe, aqui todo mundo sabe como é que funciona, a gente sabe quando está cada coisa.
A gente vai se acostumando com o ambiente, para de refletir, para de pensar. O povo passava no templo e falava, a gente precisa reconstruir esse templo, primeiro ano. Segundo templo, eles passavam e falavam, a gente precisa reconstruir esse templo. Terceiro ano, eles passavam e falavam assim, a gente precisa reconstruir o templo. No quarto ano, o pessoal falava, precisa reconstruir o templo. Os outros falavam, que templo? Já começou a cair em descrédito, já começou a ser esquecido. A gente vai se acomodando com um ambiente difícil, complicado, sujo e arruinado. A gente vai se acostumando. E a gente para de refletir sobre isso. A gente para de refletir sobre os namoros dos nossos filhos. O carrinho parado até 2 horas da manhã na frente da casa. E a gente acha que está tudo certo. Que eles estão fazendo reunião de oração dentro do carro. Lendo a Bíblia. O que um jovem vai fazer dentro do carro com a namorada até as 2 horas da manhã? Escutar louvor que não é, meu irmão. Eu posso até garantir para você que algumas experiências pentecostais estejam acontecendo com a sua filha e o seu filho dentro do carro. Ah, pastor, se experiência pentecostal então é de Deus, então deixa eu mostrar a experiência pentecostal. Nessa experiência pentecostal das 2 horas da manhã, no carrinho parado na frente de casa, ou na sala de casa, quando você vai dormir, sabe o que acontece? O fogo cai. Há confusão de línguas. Línguas para tudo quanto é lado. E sabe o que acontece? Por fim, imposição de mãos. Impõe a mão aqui, impõe a mão lá, porque é assim que é a experiência pentecostal. E a gente acha normal. Os nossos filhos se trancam no quarto para namorar, e a gente acha que estão assistindo Netflix. Ô meu filho, você nasceu quando? Quem é que vai precisar falar para você? Sua filha barriguda? Vai ter que contar para você? Seu filho? A gente vai se acostumando, a gente vai se acertando com isso, a gente vai relativizando. Não tem problema. O meu filho, pastor, meu filho, ele está fazendo faculdade, é um menino decente, é um menino honesto, focado, ele vai ser um grande profissional. Mas de sexta-feira à noite ele sai com os amigos, vai na baladinha lá em Londrina, toma uma cervejinha. Mas ele é um cara certo, pastor, recebeu a palavra, ele é estudioso, as notas são boas. É normal. Vai se acomodando com a paisagem para você ver. Daqui a pouco, nem na igreja ele está mais, nem lendo a palavra está mais, nem participando das reuniões está mais, e sabe o que aconteceu? Você se acostumou com a paisagem, afinal de contas, é a fase difícil dos jovens, na verdade. O casamento vai se desintegrando, vai se destruindo, a gente vai se acostumando com ele, a vida vai se desintegrando, vai se destruindo, a gente vai se acostumando com ela, e aí Deus olha para a gente e fala, sabe de nada, inocente, você sabe de nada, está na hora de você pensar, está na hora de você refletir, está na hora de tomar uma atitude. Porque não é para o templo ficar em ruínas. Você se acostumou com isso, mas o templo é lugar de glória, de poder, de mover. Irmãos, a nossa vida não é lugar de ruínas. O reino de Deus não é lugar de ruínas. A presença de Deus não é lugar de ruínas. O altar de Deus não é lugar de lixo. Deus nos chamou para viver o melhor dele. O fogo no altar, a presença dele, a glória dele nos visitando. A glória do templo, o poder, o mover, a unção de Deus está no templo. Mas nós não vamos admitir que ele fique em ruínas. Eu não quero admitir isso na minha vida e espero que você também não queira. Quem pode dizer um amém para essa palavra? Espero que você também não queira. E continua o texto. Vocês estão semeando muito, colhendo pouco. Comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se saciam. Vestem-se, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocar no saco furado. Olha aqui, pessoal. Dá o salário, por favor. Coloca no bolso, bolso furado. Quando chega em casa, eu recebi o salário. Cadê o salário? Quantos de vocês não vivem isso? A Bíblia fala que eles não estão desempregados. Eles têm salário, mas esse salário não é suficiente. Eles ficaram sem beber? Não. Diz que eles bebem e não se saciam. Ficaram sem comer, irmãos? Não. Eles comem, mas não se fartam. Olha só o que Deus está dizendo para o povo. Vocês estão fazendo tudo, mas vocês não têm nada. Por quê? Porque a realização vem da minha presença e vocês estão sofrendo com a insatisfação crônica. Crônica e total. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantos de nós não estamos nessa causa? Ou nesse quadro? Sabe? Não, agora eu vou conseguir um namorado, eu consigo um namorado, mas daqui a pouco está insatisfeito de novo. Não, agora eu vou comprar casa, mudei de casa, agora minha casa é nova e está insatisfeito. Não, agora eu vou cuidar da minha estética, eu vou emagrecer, eu vou caber naquele meu vestido de 20 anos atrás. Emagrece, cabe no vestido e ainda continua insatisfeito. Não, agora eu vou ganhar dinheiro, vou me preparar e ganha dinheiro e continua insatisfeito. E quantos de vocês aqui estão colocando dinheiro no saquetel furado? Não vê o fruto do trabalho, não vê a recompensa do dinheiro.
Sabe o que é isso, irmãos? A gente se tornou inimigo de Deus na nossa vida. É por isso que a gente come e não farta, compra e não se sacia, faz e não se realiza, anda e nunca está bom. Nunca está bom. E não adianta mudar de marido, mudar de esposa, mudar de igreja, mudar de ministério. É Deus que está falando para você, eu estou segurando você. Você pode comer o que quiser, mas enquanto você não considerar o seu caminho, você não vai prosperar. Quantos de nós não estamos prosperando na vida e nem avançando, sabe por quê? O templo está em ruína. O camarada conversa comigo e fala, pastor, os dias são difíceis, os dias são de crise. Para muitos é dia de crise mesmo. São dias de crise. Para muitos. Mas para alguns é Deus colocando mão no peito e falando, meu filho, toma atento na sua vida, se ajeita, vem comigo, vem construir o templo, vem edificar a sua casa, vem fazer a tua obra, a obra que eu te chamei para fazer. E isso é provado aqui nesse texto do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil, inútil, inútil. Vou repetir, inútil, 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 inútil. Oh, inútil, 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 inútil. Oh, quem sabe assim você entende? No pancadão. Inútil, meu irmão, ficar correndo e se desgastando, e levantando cedo, e dormindo tarde, e poupando, perdendo a casa, perdendo a família, perdendo os filhos, perdendo a fé, perdendo a eternidade. Inútil, não serve. Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Está na hora de a gente estabelecer as prioridades. Porque muitos dos nossos desastres financeiros, pessoais, emocionais, conjugais, vem de nós não colocarmos o templo onde deveria. Não esse templo, irmãos, esse aqui que Deus está querendo edificar na sua vida e na minha vida. Um templo de glória, de poder, onde Deus quer fazer a sua obra em nós. Talvez muitos estão semeando e não estão colhendo, bebendo e não estão se saciando, comendo e não estão se fartando. Porque sem Deus não avança, sem Deus não há realização. Isso é prova. E o texto termina dizendo, e aqui eu concluo com vocês. Subi ao monte, trazei madeira. Voltem àquilo que vocês foram chamados para fazer. Pega a madeira do monte e traz para o templo. A madeira é minha, o templo é meu. Meu irmão, minha irmã. Os recursos são de Deus, o seu dom é de Deus, sua capacidade é de Deus, seu dinheiro é de Deus, sua promoção é de Deus, a madeira é de Deus. Pare de usar a madeira para você, Deus vai pedir contas. É dele a madeira, é para edificar a glória dele, o reino dele. Deus não te deu dinheiro, minha irmã, Deus te deu recursos para financiar o reino. Deus não te deu capacidade mental para você se destacar e sair na revista científica da sua universidade. Deus deu capacidade mental para, além de sair na revista científica, você faça algo inteligente para o reino. Não sou contra conforto, não sou contra angariar recursos, não sou contra estudo, não sou contra você se promover na vida pessoal, mas eu sou contra aquilo que Deus está dizendo que também é contra. Eu sou contra aquilo que Deus também é contra. Ele diz assim, vocês estão fazendo vocês surgirem, vocês avançarem, estão me esquecendo do meu templo. A madeira é minha, Deus te deu talentos, irmão e irmã, tão lindos para você usar, e recursos. A madeira é dele. Devolva para ele a madeira, por favor. Porque senão, a casa pode estar cheia de madeira, luxuosa e suntuosa, mas ainda não ser lugar de refúgio nem de descanso. É o caso de muitos de vocês aqui essa noite. Não tem descanso, não tem refúgio. Porque a madeira está sendo usada em outro lugar, em outra ocasião. Edifiquem a casa, nela me deleitarei, serei glorificado, diz o Senhor. Façam isso por mim. Vocês estão esperando muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeram para casa, eu dissipei como um assopro. O povo ainda estava trazendo algumas coisinhas, umas quirerinhas para o templo, sabia? Ah, Senhor, para aliviar a nossa consciência, eu vou trazer um pedacinho de madeira, eu vou trazer uma ripinha de cedro para o Senhor, só para o Senhor não ficar zangado comigo. Deus fala, o que vocês trouxeram, eu vejo assim, ó, eu não aceito. Deus não é Deus de sobra, Deus não é Deus de resto, Deus não é Deus de bagaço, irmãos. O camarada pega o melhor da vida, chupa o suco, extrai os nutrientes, aperta a laranja, e aí quando é a hora de dar para Deus, ele fala, Deus, sobrou o bagaço, está aqui, o bagaço do meu tempo, o bagaço da minha vida, o bagaço da minha disposição, o bagaço do meu dinheiro, o bagaço do que eu sou. Mas Deus não aceita bagaço. Eu dissipo com assopro o resto que vocês trazem para mim.
Porque eu não aceito, diz o Senhor. Por que causa, diz o Senhor dos Exércitos? Por que eu não aceito? Por causa da minha casa que está em ruínas, enquanto corre cada um de vós a sua própria casa. Por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. E mandei vir a seca sobre a terra. Olha lá, a minha casa está em ruína, porque vocês têm para onde correr. Enquanto a gente tem para onde correr, meu irmão, a casa de Deus fica em ruína. O problema é quando Ele tira para onde a gente tem que correr, né? E eu oro, minha irmã, meu irmão, por favor, não espere Deus tirar a casa que você tem para correr, para você ir para Ele. É tão triste isso. Já passei por isso. Outros também já contaram seu testemunho para mim. A casa precisou ser demolida para eles saberem correr para o templo. E eu quero convidar você a entender isso na sua vida, compreender isso. E mandei vir a seca sobre a terra e sobre as colinas, sobre o trigo e o mosto e o azeite, e sobre tudo que a terra produz, como também sobre os homens e animais, e sobre todo o seu trabalho. Olha que interessante isso aqui. Quem é que está contra o povo de Israel, pessoal? Meu Deus do céu, olha aqui. Eu mandei vir a seca. Irmãos, quando o diabo é nosso inimigo, glória a Deus, ele é inimigo. Até tem a história de um rapaz que foi conversar com o Senhor no final da vida e falou assim, para o Senhor que estava no leito de enfermidade, falou: o Senhor recebe Jesus como Senhor e Salvador? Sim, eu recebo. Você renuncia o diabo e todas as práticas diabólicas e rejeita o inimigo como Senhor da sua vida? Aí ele parou e falou assim: ô pastor, numa hora dessa de morte não é bom a gente fazer inimizade com ninguém, né? Quando o diabo é o nosso inimigo, está tudo certo. Ele tem que ser o inimigo. O problema, meu irmão e minha irmã, é quando Deus se torna o seu inimigo. É quando Deus coloca a mão e diz: não vai prosperar, não vai avançar, não vai ter alegria, não vai ser realização, porque eu não estou nesse negócio. Enquanto o diabo é nosso inimigo, mas quando Deus é o nosso inimigo e manda vir a seca, que crueldade no nosso coração. É a hora de a gente pensar e refletir. E aí o final do texto diz: então Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, aqueles que você já conhece, juntamente com todo o povo, obedeceram. Quem obedece tem bênçãos. Quem obedece tem bênçãos. E quando obedeceram a voz do Senhor, se levantaram, e as palavras do profeta Ageu que tinha enviado, e temeu o povo. Irmãos, quando a gente tiver temor, a gente entra na obra. Temor faz a gente entrar na obra. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Então, eu vou grifar essa palavra, e quando eu grifar essa palavra, eu gostaria que você se colocasse em pé para ser um ato profético da nossa igreja, para que a gente se levante para aquelas coisas que nós estamos acomodados e paralisados. E aí eu queria que você agora pensasse: o que é que você precisa se levantar? Feche os seus olhos um minutinho, por favor. Do que é que você precisa se levantar? Pensa agora, é hora de refletir. Acaso é tempo de meu templo ficar em ruínas, diz o Senhor? Reflita, pense agora. Do que é que você precisa se levantar, minha irmã e meu irmão? O que é que você precisa se reerguer? De onde é que você caiu? E o que você precisa reconstruir? Agora olha para mim aqui, por favor. Eu vou grifar, e quando eu grifar, eu queria que você se colocasse em pé, e que você pudesse ser tomado pela presença de Deus, que Ele pudesse despertar você da sonolência e te levantar novamente para a obra dEle. Então, 1, 2, 3 e já. Fique em pé, por favor. O Senhor despertou o espírito do governador de Judá, de Zorobabel, filho de Sealtiel, e o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e o espírito de todo o resto do povo. Diga comigo: todo o resto do povo. Você, nós. Deus despertou o espírito de cada um deles. Eles vieram e começaram a trabalhar na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Está na hora de a gente se levantar, irmãos, a obra. Arregace as mangas, pare de viver na base do decrescimento, pare de viver na imaturidade, na paralisia. Deixe Deus te levar a lugares mais altos. Deixa Deus te despertar, meu irmão. Deixa Deus te levantar essa noite e fazer uma obra que Ele quer realizar sobre a sua vida e sobre o seu coração. O povo trabalhou. 4 anos depois dessa palavra, o templo estava pronto. Em 4 anos aqui nessa comunidade,
E eu estou para ver o que Deus estará para realizar e deixar pronto no nosso meio em 4 anos, em nome de Jesus. 4 anos. Coloque a mão na massa hoje. Deixa Deus fazer agora. E daqui 4 anos nós vamos nos encontrar novamente. E você vai dizer: Senhor, obrigado, porque eu reconstruí os muros e Deus me usou. É tempo de edificar o templo. É tempo de se reerguer. É tempo de se levantar. E então, enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você continuasse orando ao Senhor. Senhor, me levanta. Senhor, me desperta. Senhor, me renova. Senhor, me ajuda. Senhor, eu quero arregaçar as mangas. É tempo, eu vou me erguer na glória e na força do Senhor. Enquanto nós cantamos, diga isso ao Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh Deus, só para ti, só para sua glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só para ti, Senhor, só para ti, Senhor. Não a nós, mas a ti seja a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Toda glória a ti, Jesus, todo louvor a ti, Senhor. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Senhor Jesus, que essa palavra possa ter despertado o nosso coração, que a gente possa voltar a refletir sobre as nossas práticas e que nós possamos dizer: é tempo de nos batizarmos nessa comunidade. Sim, é tempo de tomar essa decisão. É tempo de chamar os filhos à roda da mesa e falar da sua palavra. É tempo de falarmos da sua palavra no trabalho. É tempo de usarmos os recursos para a sua glória. É tempo de edificar o reino do Senhor em Sertanópolis. Não será no futuro, não será amanhã, mas agora que começamos a colocar os tijolos. Use essa igreja, use esse povo e use a disposição mental para virarmos a nossa história e pararmos de ficar em paralisia e estagnação, em água parada, mas sermos despertados e levantados para vivermos o fluxo das águas, oxigenar a nossa igreja, oxigenar o reino com a nossa palavra, com a nossa atividade, com o nosso fazer, com a nossa consagração. Por isso, Deus, usa essa igreja, usa teu povo, usa essa família, usa essa pessoa com mãos à obra, para realizar uma obra que os irmãos estão fazendo por todo o mundo e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e Deus use as suas mãos para a obra dele ser confirmada em Sertanópolis.